Liberada, então, a questão 50 de 2015. Uma mulher de 23 anos de idade foi admitida na emergência em trabalho de parto com ruptura da bolsa uterina. Ela estava na 40ª semana de gestação e com um PA 17/10. 2 horas após o parto, apresentou crise convulsiva, sendo controlada com medicação. 1 hora depois, apresentou nova crise convulsiva que evoluiu para coma, seguido de parada cardíaca irreversível e óbito. A figura a seguir apresenta o formulário relativo ao atestado de óbito, que podia ser a doutora Tatiana, né? Mas eu vou pedir licença para ela, vamos entrar um pouquinho aqui que é a nossa professora de GO, tá? Mas a questão é sobre a declaração, né, do atestado de óbito. Está aqui. Anote somente um diagnóstico por linha, tá? Devido ou como consequência de, devido ou como consequência de, devido ou como consequência de, e por aí vai, tá? Então, na parte 1, nós temos aqui doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte, tá? Tempo aproximado entre o início da doença e a morte e o CID, tá? Óbito de mulher em idade fértil. A morte ocorreu na gravidez, no parto, no aborto, até 42 dias após o parto, de 43 dias a 1 ano após o parto, não ocorreu nesses períodos ou ignorado. Assistência médica. Recebeu assistência médica durante a doença que ocasionou a morte? Sim, não ou ignorado. Diagnóstico confirmado por necrópsia? Sim, não ou ignorado. Tá? Então, nessa primeira parte aqui, né, nós temos a causa ou estado mórbido que causou diretamente a morte, causas antecedentes, estados mórbidos, se existirem, que produzir a causa acima registrada, mencionando em último lugar na causa básica. Então a gente faz essa sequência aqui, põe o tempo e põe o CID. Tá? Então, vamos lá. 23 anos de idade, admitida na emergência, trabalho de parto, ruptura, bolsa rota. 40ª semana de gestação, pressão 17/10. 2 horas após o parto, apresentou crise convulsiva, controlada com medicação. 1 hora depois, nova crise convulsiva, que evoluiu para coma, seguido de PCR irreversível e óbito. Tá? Então, como nós devemos preencher? Tá? Na parte 2, diz aqui, são outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram, porém, na cadeia acima. Tá? Então, primeiramente doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. Depois, estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima, tá? E a gente põe isso na sequência, né? Em último lugar, tá? E na parte 2, outras condições que contribuíram para a morte e que não entraram, porém, nesta cadeia, tá? Então, esse é o preenchimento, tá? Então, na parte 1, esse é um outro detalhe importante, viu, gente? Até o preenchimento do atestado de óbito a gente tem que treinar, tá? Então, na parte 1, tá? Coma, crise convulsiva, crise hipertensiva. Nessa sequência, tá? Então, lembrando que no A tem que ser, aqui como está descrito, doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. Na parte 2, sem preenchimento. B, parte 1, A, parada cardíaca. B, coma. C, edema cerebral. D, crise convulsiva. Parte 2, eclâmpsia. C, parte 1, A, parada cardíaca. B, coma. C, crise convulsiva. D, crise hipertensiva. Parte 2, hipertensão. Isso que aqui não está sendo pedido o CIDs, né? Já pensou ter que memorizar o CID e também não está colocando horários, né? Porque no atestado de óbito, no atestado de óbito tem isso aqui, né, pessoal? O tempo aproximado entre o início da doença e a morte. Alguns profissionais deixam em branco. C, parte 1A, parada cardíaca. B, coma. C, crise convulsiva. D, crise hipertensiva. Parte 2, hipertensão.
E, finalmente, a alternativa D diz que na parte 1 tem que preencher A, coma, B, edema cerebral, C, crise convulsiva, D, eclâmpsia no puerpério, parte 2, gestação de 40 semanas. Tá. É a letra D, pessoal, letra D, tá? Então, na parte 1, A, coma, edema, crise convulsiva, eclâmpsia. Na parte 2, outras informações, gestação de 40 semanas, tá? Isso aqui ajudou bastante, mas é a parte 2 que é mais fácil, né? Parte 2 é a parte mais fácil, que diz aqui, ó, outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram, porém, na cadeia acima, né? Que seria, então, na parte 2, aqui a gestação de 40 semanas. Vamos entender aqui, ó, pessoal, sobre o preenchimento correto da DO. O médico deve declarar a causa básica do óbito em último lugar, parte 1, linha D, estabelecendo uma sequência de baixo para cima até a causa terminal ou imediata. Na parte 2, o médico deve declarar outras condições mórbidas pré-existentes e sem relação direta com a morte, que não entraram na sequência causal, tá? Então, aqui, ó, a partir desse, tá em vermelhinho aqui, como é que é essa sequência, né? Aqui embaixo, ó, outros estados patológicos significativos que contribuíram para a morte, não estando, entretanto, relacionados com o estado patológico que a produziu, tá? Então, nós temos uma diferença aqui, pessoal, entre causa básica da morte, né? Ou doença de base, vamos dizer assim, se for doença, né? Porque eu estou dizendo que é doença, estou admitindo que é doença, mas existem, obviamente, várias outras causas de morte. Só que aqui, ó, na letra A, nós temos uma causa imediata ou terminal. Então, embora na sequência, o que pode confundir aqui, pessoal? Vamos lá, preste atenção vocês de casa. Que, em primeiro lugar, em cima, né, o que vai escrever aqui na letra A é a causa imediata ou causa terminal, né? Causa imediata ou terminal, do momento do óbito, tá? Mas o que vem embaixo é a doença de base, isso que a gente chama de causa básica, tá ok? Nesse exemplo aqui, nós teríamos outras duas causas que nós colocamos como intermediária. Digamos que não tivesse essas causas intermediárias. O que está no D seria a letra B, ok? Então, pelo menos essas duas aqui tem que ter, certo? Uma causa imediata ou terminal e uma causa básica. Certo? Então, no mínimo, essas duas tem que ter. Pode ser que não tenham causas intermediárias. No exemplo aqui até tinha, tá? Causas intermediárias. Aí a gente pode ter alguma dificuldade entre ordenar aqui, né? Dentre duas causas intermediárias, qual que seria superior à outra? Não se preocupem muito em relação a isso. Mas é em estabelecer essa sequência de baixo para cima, tá bom? O que é a doença de base e o que foi a causa terminal, tá? Tá? Preenchimento incorreto. Se por acaso o médico preencher erroneamente a DO, seja qual for o campo, deverá inutilizá-la preenchendo outra corretamente. Porém, se a declaração já tiver sido registrada em cartório de registro civil, a retificação será feita mediante pedido judicial por advogado junto a vários registros públicos ou similar. Então não confundam, pessoal. DO, declaração de óbito, é de preenchimento único e exclusivo do médico. Tá ok? E certidão de óbito é um documento civil lá do cartório, tá? Porém, o documento do cartório ele é gerado a partir do documento do médico, tá?